quem são os ídolos do século que nós estamos vivendo. E para isso, eu quero então levar o irmão a uma breve reflexão comigo para que nós possamos entender quais são esses ídolos que estão diante de nós nesse ano de 2021, na nossa era, na nossa geração. Para os sociólogos, queridos irmãos, nós estamos vivendo o que nós podemos chamar de pós-modernidade. Então, nós podemos dividir os anos da Era Comum em alguns períodos. E pelos sociólogos, nós estamos vivendo agora o que podemos chamar de pós-modernidade. Algumas das características dos nossos dias, por exemplo, relacionamentos líquidos. Esse é um conceito muito importante trazido pelo sociólogo conhecido como Zygmunt Bauman. E ele fala que os relacionamentos mudaram. O que antes era algo sólido, algo feito para durar, hoje em dia é líquido, é superficial, nada é para sempre. Casamentos têm prazo de validade, não passam de contratos. Você já ouviu uma pessoa conversando com outra? Se não der certo, é só separar, está tudo certo. Isso é uma das marcas de um mundo pós-moderno, onde os relacionamentos são superficiais. Um outro exemplo para que a gente possa entender o que são esses relacionamentos líquidos. Quem aqui tem rede social? Ergue uma das mãos para eu ver. Todo mundo tem, dificilmente você não tem. Se você não tem alguma outra você deve ter. Nós temos WhatsApp, nós temos Facebook, temos Instagram, somos cercados por rede social. E quando nós entramos nas nossas redes sociais, nós percebemos que nós temos o quê? Muitos amigos, não é verdade? Então você vai lá, você tem 1.000 amigos, você tem 2.000 amigos, os mais famosos, 5.000 amigos. Pessoas que estão acompanhando dia após dia as suas postagens, acompanhando o que você tem feito e você também, da mesma maneira, acompanhando a vida das outras pessoas. E aí, essas redes sociais se propõem a chamar essas pessoas de amigos. Só que nós bem sabemos que, de fato, essas pessoas podem ser conhecidas nossas. Nós podemos ter algum tipo de experiência com elas, mas que amigos, na essência da palavra, dificilmente elas são. Nós somos cercados por pessoas, mas temos apenas alguns amigos. Tanto é que quando você faz um post um pouquinho mais diferente, que não agrade um tipo de pessoa, o que essa pessoa faz? Deixa de seguir. Não quero mais ser seu amigo. Esse tipo de relação que nós vemos nas redes sociais, nós vemos elas sendo trazidas também para os nossos dias, para as nossas relações interpessoais. Então, relacionamentos que são líquidos, que qualquer coisinha, esses relacionamentos são abalados. Outra marca da pós-modernidade, querido irmão, hiperinformação. O que é hiperinformação? Aqueles que são mais antigos aqui, e aí eu posso até me colocar nessa geração, quando nós íamos fazer algum trabalho nas nossas escolas, quem aqui tinha uma biblioteca, tinha que consultar a enciclopédia Barça e dali copiar à mão o seu trabalho. Queridos irmãos, quando eu conto isso para os meus adolescentes, eles acham isso um absurdo, porque hoje em dia como que nós fazemos pesquisas, trabalhos? Google. Você pega seu smartphone, você coloca o seu interesse ali e você vai ter teses de pós-doutorado que dão essa base para que você possa ter essa informação. Se o pastor fala algo errado aqui no púlpito, o que você faz? Google. Ih, pastor, isso é heresia, acabei de ver aqui, olha o que o Augusto Nicodemos falou disso. Acho que o senhor precisa rever os seus estudos, hein? Não é verdade? Nós estamos cercados por essa hiperinformação. No meu tempo, quando eu perdia alguma aula na escola, o que fazia? Tinha que pegar o caderno do colega ou tirar dúvida com ele. Hoje em dia, o que os adolescentes, jovens fazem? Entra no YouTube. Tem milhões de professores dando aula de todas as matérias possíveis. Nós estamos cercados pela hiperinformação. Outra marca do mundo pós-moderno é consumismo. Você já percebeu como o nosso mundo é projetado a consumir? Quantos shoppings estão abrindo? Quantos comércios estão abrindo dia após dia? E nós somos, dia após dia, levados a consumir. Então, roupas, elas já não são feitas mais para durar.
Eu estava lendo a história da moda esses dias atrás e eu percebi que antigamente não existia tantas peças de roupas assim para as pessoas. Então, como que isso se dava? Então, a pessoa tinha uma calça, uma camisa, uma blusa e era isso. Se rasgasse, o que fazia? Tem que remendar, leva na costureira. Se o sapato estraga, o que se faz para arrumar ele? Leva no sapateiro. Hoje em dia você não encontra mais costureira como você encontrava antigamente. Hoje em dia você não encontra mais sapateiro como você encontrava antigamente. Por quê? Porque agora a gente faz o quê? Compra novo. Às vezes sai até mais barato do que você mandar consertar, não é verdade? As mulheres, aquelas que gostam dos seus eletrodomésticos, não parece que agora eles são feitos com prazo de validade também? Antigamente, eu lembro que a minha avó, ela tinha uma geladeira há 20 anos, e eu achava isso sensacional. Hoje em dia, 5 anos, uma geladeira já está na hora de trocar. Nossa, já saiu um modelo novo, uma geladeira inteligente. Você conversa com ela. O mundo está sendo transformado. E essas são algumas marcas da nossa pós-modernidade. Mas essa última marca, o consumismo, tem trazido para os nossos dias situações muito problemáticas. Por quê? Nós passamos simplesmente de consumir coisas, produtos, e passamos a consumir também relacionamentos. Se alguém que não tem mais tanto interesse para mim, o que eu faço? Deixo de me relacionar com essa pessoa. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, meu irmão. Eu quero te falar sobre nós consumirmos a fé. Nós nos tornarmos pessoas que consomem igreja, que consomem sermões, que consomem estudos bíblicos e tornamos então nós mesmos como próprios ídolos a quem nós nos glorificamos. Quando nós, hoje em dia, não gostamos de uma igreja, seja pelo fato de nós sermos confrontados por um sermão, por exemplo, até pelo fato de na igreja que eu congrego não ter ar-condicionado, o que eu faço? Troco de igreja. Não gostei muito da voz do pastor, não gostei muito da maneira como os irmãos me olharam. O que eu faço? Troco de igreja, consumistas. Da mesma maneira que nós escolhemos um restaurante na praça de alimentação no shopping, hoje nós escolhemos igreja, hoje nós escolhemos pastores, hoje nós escolhemos aquilo que nós vamos cultivar a nossa fé. Nós temos adorado muitas coisas, muitas pessoas, muitas informações. Nós olharmos para nós mesmos em um mundo pós-moderno e dizer que nós não somos idólatras, é pura presunção, porque dia após dia nós somos chamados a derrubar os ídolos que se levantam nas nossas vidas. Mas isso não é novidade, queridos. Quando nós pegamos a palavra de Deus e nós vamos olhar o que as Escrituras nos falam a respeito disso, nós vemos a idolatria, sabe quando se originando? Na criação. Quando o nosso Deus cria tudo perfeito, tudo maravilhoso, Ele cria aquele primeiro casal. Por que Adão e Eva desobedecem ao nosso Senhor? Porque eles não queriam mais depender de Deus, ou melhor, eles queriam ser como Deus, eles queriam ter para si o poder de Deus, logo eles queriam ser deuses de si mesmos. Quando nós avançamos um pouquinho, ainda no Antigo Testamento, nós percebemos Moisés, quando ele confronta o povo, quando ele sobe ao Monte Sinai, ele desce e o povo estava o quê? Adorando bezerro de ouro. Avançando um pouquinho mais, nós encontramos Salomão, idólatra. Nós encontramos Jeroboão I, Acabe, Jeoás, entre tantos outros reis do povo de Deus. Homens que sabiam, que conheciam a palavra de Deus, mas se entregavam à idolatria. Quando nós vamos então para o Novo Testamento, nós percebemos que na maioria das cartas de Paulo, ele instrui a igreja do Novo Testamento a abandonar a idolatria. Abandone a idolatria. Paulo, ele fala de uma maneira muito enfática, por exemplo, da igreja de Corinto. Vocês são chamados a abandonar os ídolos que estão no meio de vocês. Nós vemos também João,
O discípulo amado de Jesus, na sua epístola, na sua primeira, também da mesma maneira, chamando o povo a abandonar os seus ídolos. Mas isso não se resume só à narrativa bíblica, queridos irmãos. Quando nós avançamos um pouquinho mais a história, nós vemos na igreja primitiva Deus levantando homens como, por exemplo, Agostinho. E sabe o que Agostinho fala sobre idolatria? Olha o que ele diz. Agostinho, que viveu de 350 a 430 depois de Cristo, ele diz assim: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Isso no ano de 350, início da igreja, queridos irmãos. Avançando um pouquinho mais na história, nós chegamos na igreja reformada. Sabe o que Calvino fala a respeito da idolatria? Diz o seguinte: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Outro pastor conhecido, mas na nossa história mais recente, que ainda é vivo, o pastor Tim Keller, olha o que ele diz sobre a idolatria. Nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente das antigas culturas. Cada uma delas é dominada por seu próprio conjunto de ídolos. Cada uma tem o seu sacerdócio, seus totens e rituais. Cada uma delas tem seus templos, sejam eles torres empresariais, spas, academias, estúdios ou estádios, onde os seus sacrifícios têm de ser feitos para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados. Quais são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e do sucesso, se não os assumiram proporções míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Podemos não nos ajoelhar fisicamente diante de uma estátua de Afrodite, mas muitos jovens das nossas igrejas hoje são levados à depressão e a disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a sua imagem. Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira são elevadas a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de criança, negligenciando a família, a comunidade para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e angariar mais riqueza e prestígio. Uma das perguntas que eu sempre me faço, queridos irmãos, nós vivemos em época de pandemia, mas antes da pandemia, muitas pessoas não frequentavam igreja. E eu me perguntava por quê? Porque se Deus é o Senhor das suas vidas, e elas não se reúnem para adorar ao nosso Deus, ou negligenciam, eu vou só nesse culto. Por que elas professam a sua fé de tal modo a se sentirem suficientes em si mesmas para não estar na casa do nosso Senhor? Muitos dizem que estão cansados do seu trabalho, outros muito ocupados com outras coisas. Queridos irmãos, quando nós entendemos que o nosso Senhor Deus é a fonte da nossa provisão, quando nós entendemos que o nosso Senhor Deus é a fonte da nossa existência, quando nós entendemos que o nosso Senhor Deus é aquele que nos dará e nos dá tudo aquilo que nós precisamos, não há nada mais importante nas nossas vidas do que nós virmos e adorarmos ao nosso Deus. É bem verdade que nós podemos fazer isso em qualquer lugar, mas quando nós entendemos o amor que Cristo tem pela sua igreja, quando a chama de sua noiva, nós reconhecemos a importância da comunhão, a importância de estarmos juntos, a importância de nos importarmos com cada um de nós que estamos aqui. Que nessa noite nós possamos destruir ídolos que têm se levantado à nossa vida. Quero te convidar, então, para que você abra sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, nós leremos do versículo 20 até o versículo 40. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 40, diz assim: Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel, povo de Deus aqui, queridos irmãos, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês, povo
de Deus, que foi juntado por Acabe e enviado a esse lugar. Elias confrontando esse povo, dizendo: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois, invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram um novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que fizeste o coração deles voltar a ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, quero te agradecer pela sua palavra. Fala aos nossos corações nesse momento, através dela, que é poderosa para nos transformar, nos confrontar e nos fazer entender que somente o Senhor é Deus. Derruba das nossas vidas, ó Pai, todo e qualquer ídolo que tem se levantado sobre nós e que nós temos o adorado, mesmo sem perceber, que nós possamos reconhecê-los e entender que somente o Senhor é Deus. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o primeiro livro de Reis é um livro que nós podemos dividir em 5 partes. A primeira delas, capítulo 1 e 2, nós vemos Davi dando os seus últimos conselhos ao seu filho Salomão. Nós chamamos de conselhos de morte de Davi.
Do capítulo 3 ao capítulo 11, nós vemos já a magnificência de Salomão e do templo, como o templo de Jerusalém foi construído e como Deus abençoou aquele povo para que esse templo tão maravilhoso fosse construído. Do capítulo 12 ao capítulo 16, nós vemos a divisão do reino e os primeiros reis sendo levantados. Do capítulo 17 ao capítulo 19, nós vemos Elias aparecendo na narrativa bíblica. Do 20 ao 22, nós vemos a história do rei Acabe. A nossa leitura dessa noite está nessa quarta divisão, onde Elias aparece. Quem era Elias? Um homem de Deus, que foi levantado para pregar a mensagem de Deus a um povo que se dizia de Deus, mas que estava entregue aos ídolos da sua cultura. Importante nós entendermos isso, porque quando Elias se levanta, Baal não havia acabado de existir. Não foi esse povo que fundou Baal, mas Baal, ele vem da cultura cananeia. O povo cananeu era um dos povos mais conhecidos e mais fortes daquela cultura. E então, a partir dessa força que eles tinham, dessa relevância que eles tinham, eles levavam os deuses deles a todas as outras nações que os circuncidavam, inclusive o povo de Deus, o povo de Israel. Quando Acabe, que era rei do povo de Deus, levanta então esse grupo de homens para adorar Baal, nós percebemos que as coisas não estavam muito corretas, não estavam alinhadas, e que o povo de Deus estava envergonhando o nome do nosso Senhor. Nós percebemos então, queridos, que Deus levanta um homem para derrubar todos os ídolos das nossas vidas. E quem é esse homem? Deus levanta Elias, um homem para levar a palavra de Deus, para confrontar um povo diante dos ídolos que se levantavam aquele povo. E o que nós percebemos nesse texto que nós acabamos de ler? Eu o dividi, como um bom presbiteriano, em 3 partes. A primeira delas, nós vemos que para nós derrubarmos ídolos que estão nas nossas vidas, nós precisamos ter uma firme decisão. Em segundo lugar, adorar verdadeiramente. E em terceiro lugar, estar pronto à resposta de Deus. A primeira parte do nosso sermão, essa firme decisão que é necessária para que os ídolos que estão sob as nossas vidas sejam derribados, nós observamos no versículo 21, que diz assim: depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Queridos irmãos, nesse contexto do texto que nós estamos lendo, nós percebemos que a primeira coisa que Elias faz, quando ele está frente a frente com todo aquele povo que se dizia de Deus, é confrontá-los. Como ele faz isso? Vocês precisam se decidir. Vocês são de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou vocês são de Baal? A quem vocês pertencem? Se são do Deus Todo-Poderoso, abandonem Baal e o sigam. Mas se não, se vocês adoram a Baal, por que vocês adoram a Deus? Adorem somente a Baal. Sigam quem você julga ser o melhor Deus. Nós vemos aqui como um grande desafio do profeta do Senhor contra o profeta de Baal. E nós observamos as músicas que foram entoadas nessa noite. E que Deus é maior, que Deus é melhor. É claro que somente o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que nos salvou, o Deus que nos libertou, esse de fato é o melhor Deus, esse de fato é o único Deus. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós vemos, como sempre, a humanidade, por qualquer povo que você possa estudar na história da humanidade, nós vemos algo em comum. E o que é isso? Todo povo adora um Deus. Desde as tribos mais distantes, que não tiveram contato com o homem, eles têm deuses. Até as culturas contemporâneas possuem deuses. E aqui, então, nós somos chamados por Elias
a adorar somente o nosso Deus. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a nossa cultura, o que nós mais percebemos? A existência de inúmeros deuses. Como Tim Keller fala, nós não necessariamente nos prostramos, nos ajoelhamos diante de um Deus, uma imagem, uma escultura, mas muitas vezes nós depositamos toda a nossa esperança, todas as nossas forças, todo o nosso dinheiro em um falso ídolo. Nós fazemos isso quando, por exemplo, colocamos num altar a nossa carreira. É muito comum pessoas abrirem mão da sua fé, porque não tem tempo de orar, porque não tem tempo de ler a palavra, porque não tem tempo de jejuar. Mas é muito interessante como para trabalhar, como para fazer qualquer outra coisa, nós temos tempo, não é verdade? A questão nunca foi falta de tempo, a questão foi falta de prioridade. Quando nós entendemos que a nossa carreira é mais importante do que o nosso Deus, é quando nós nos matamos dia após dia trabalhando e nos esquecemos do nosso Senhor. Quando nós olhamos para o nosso emprego e entendemos que a fonte do nosso sustento se dá a partir daquilo que nós fazemos, é um ídolo nas nossas vidas. Queridos, de fato, o salário que nós recebemos do nosso serviço, sim, nos ajuda com a nossa subsistência. Mas deixa eu te falar, Deus é a fonte do nosso sustento. Deus é a fonte da nossa provisão. Deus é aquele que nunca vai nos deixar faltar tudo aquilo que é necessário para cada um de nós. Não é à toa que Jesus se apresenta a cada um de nós como o bom pastor. E o bom pastor, o que ele faz pelas suas ovelhas? Dá a vida por elas. Dá a vida por elas. E o que nós fazemos em retribuição a esse bom pastor que dá a vida por cada um de nós? Nós também precisamos entregar a nossa vida a Ele. Nós precisamos dessa firme decisão. Mas não é só a nossa carreira que se levanta como um Deus às nossas vidas. Nós vemos também relacionamentos. Para muitas pessoas, o casamento se tornou um ídolo. E quando alguma coisa que faz com que esse casamento termine, e aí, por situações das mais adversas que sejam, essas pessoas acreditam que a sua vida acabou, porque essa sua vida ela nunca esteve fundamentada em Cristo Jesus, mas no seu relacionamento. Algum tempo atrás, uns 4 anos mais ou menos, em Ribeirão Preto, um garotinho foi picado por um escorpião. Essa família morava numa chácara e quando então esse menino foi levado para o hospital, ele chegou lá já sem vida. No outro dia, depois de terem enterrado seu próprio filho, homem e mulher, os pais daquele menino, tomaram veneno e ambos se mataram. Qual era o ídolo daquela família? O seu filho. Ídolos se levantam nas nossas vidas. Nós não somos chamados a idolatrar coisas, nós não somos chamados a idolatrar pessoas, senão o próprio Deus. Querido, qual é o seu ídolo? Nós não nos prostramos diante de uma deusa conhecida como, por exemplo, Afrodite, mas muitas vezes nós investimos a nossa vida em pornografia, em adultério, em flerte com pessoas que são casadas. Queridos irmãos, isso é pecado, isso é um ídolo que pode se levantar nas nossas vidas. Sabe como que funcionava, querido irmão, a adoração a Baal? Era uma das adorações mais promíscuas, se esse é um termo, acredito que até light para definir como era a adoração desse grupo de pessoas. Grupo de pessoas, esse que era um grupo que conhecia a palavra de Deus. Baal era conhecido como Deus da fertilidade. Então, para que a terra fosse fértil para o plantio daquele povo, onde tinha, povo esse que tinha a sua subsistência a partir da plantação e da colheita, eles, em cultos, adoravam a Baal em orgias, homens, mulheres, casados, todo tipo de coisa horrível que você possa imaginar acontecia em culto. Então as pessoas se reuniam
para adorar Baal, que aquilo era conhecido por ser um lugar de promiscuidade. Paulo se referindo a esses lugares, aonde eles adoravam a Baal, mas agora já lá no Novo Testamento, ele diz que esses lugares eram lugares fedidos, lugares podres. Isso porque os excrementos humanos, os restos de excrementos humanos, faziam com que aquele lugar se tornasse um dos lugares mais fedidos de toda a cidade. Era assim que aquele povo adorava Baal. Mas sabe quem que estava fazendo isso, queridos irmãos? Não era o povo cananeu aqui, era o povo de Deus, o povo que havia sido libertado, o povo que havia sido levado pelo Senhor à terra prometida, o povo que havia sido preservado diante das inúmeras batalhas. Esse povo agora está se prostituindo a outros deuses. Quais são os deuses que têm se levantado na sua vida? Que hoje seja o dia de você tomar essa firme decisão, para que nós derrubemos esses ídolos das nossas vidas. Nós precisamos, em primeiro lugar, dessa firme decisão. Que hoje seja o dia que você proste os seus joelhos ao chegar em casa e falar: Senhor, tira de mim todo e qualquer ídolo que esteja se levantando, eu quero adorar somente a Ti. Segundo lugar, queridos, esse texto nos apresenta que para nós derrubarmos ídolos, nós precisamos adorar a Deus verdadeiramente. Versículo 23 diz assim: tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Em segundo lugar, queridos, para que nós possamos vencer os ídolos que se levantam sobre as nossas vidas, para que nós possamos adorar exclusivamente ao nosso Senhor, nós precisamos entender que nós somos chamados a adorar verdadeiramente. Quando nós entendemos a cultura que nós estamos, nós percebemos que uma das coisas que mais existem, por exemplo, no nosso país é o quê? Escritório de advocacia, consultório de dentista e igreja. Tem igreja a dar e vender a todo canto. Se você entrar no grupo do Facebook da nossa cidade, você vai ver que hoje uma igreja foi colocada para vender, inclusive com os membros dentro. Vocês acreditam nisso? Eu não acreditei a hora que eu vi isso. E ele coloca lá um parâmetro de dízimo, média de dízimo mensal, tanto. Vendendo, o pastor vendendo a igreja. Igreja a dar e a vender. Mas isso também fez, queridos, com que, a partir dessa sensação de que a igreja ela deve ser um lugar em que as pessoas devem ser meio que laçadas, está passando na rua e você puxa, porque senão a igreja da esquina vai puxar, pastores, líderes religiosos têm se vendido à adoração estranha. Então, dessas mais variadas igrejas, nós vemos milhões de tipos de adoração. Tem igreja que o pastor se veste de pano de saco e promete que se você entregar, você vai receber 10 vezes mais. Então, se você quer um salário de 10 mil, a partir de hoje, você que recebe um salário mínimo por mês, você precisa depositar no altar do Senhor, na fogueira santa, R$1.000. E assim será. Se você não fizer isso, você não tem fé. E aí aquele irmão vê isso e ele fala: eu quero isso, eu quero participar dessa igreja, mas ela não está interessada no Senhor da igreja, está interessada naquilo que ela vai ganhar com isso. Nós vemos também igrejas prometendo curas miraculosas. Querido irmão, entenda uma coisa: o nosso Deus é um Deus de cura, o nosso Deus é um Deus de libertação, o nosso Deus é um Deus de milagres, sim, e nós acreditamos nisso, mas em nenhum momento a palavra do nosso Senhor Deus nos dá liberdade para que nós vendamos essas coisas e nos usemos dela para atrair as pessoas que passam na rua como forma de garantia que a cura dela, os desejos dela se realizarão pelo fato dela frequentar essa igreja ou pelo valor que ela oferta. Isso não é adoração. Isso de fato é adoração, mas não a Deus, mas a si mesmo. Porque essa pessoa ela não está interessada que a doença que ela contraiu ou a crise que ela está passando tenha a ver com o propósito de Deus para a sua vida, para que ela seja transformada e que nela se revele a glória de Deus, mas ela está interessada em simplesmente ter uma vida normal.
Queridos irmãos, a verdadeira adoração não é uma adoração que compete entre igrejas. Na tua igreja o dízimo é 10%, na minha é 5%, pode vir. A gente negocia isso aí, não tem problema. Não quer dar dízimo esse mês? Também não tem problema. Igrejas que vendem dons. Você quer descobrir qual é o seu dom? Vem aqui, nós te mostraremos o seu dom. Igrejas também que oferecem unção das mais variadas possíveis. Você quer falar em línguas, você quer falar sei lá o quê, nós te daremos isso. A verdadeira adoração, queridos, ela não é fundamentada em competição, ela não é fundamentada naquilo que tem a ver conosco e com as nossas necessidades, mas tem a ver com a adoração que o nosso Deus deseja ter para si. Quando nós entendemos isso, queridos, também nós vemos outras igrejas, outras religiões adorando inúmeros deuses. Eu vi igrejas, queridos, propondo aos seus irmãos, inclusive, regressão. Vamos descobrir o que aconteceu na sua vida passada. Vocês têm noção do que é isso, queridos? E é a igreja, não é nem centro espírita oferecendo um negócio desse. Pessoas que estão nesses lugares podem, de fato, oferecer a Deus uma verdadeira adoração? Eu acredito que existem pessoas que são inocentes nesses lugares, que fazem isso na sua inocência, mas nós não somos chamados a ter um relacionamento com Deus superficial a ponto de não saber aquilo que o agrada e aquilo que o desagrada. Nós somos chamados a conhecer ao nosso Deus e entender que o nosso Deus, quando Ele deseja ser adorado, Ele nos dá todos os meios para a sua adoração e como Ele deseja ser adorado. Quando nós nos reunimos aqui em igreja, você já percebeu como que a gente conduz o nosso culto? Nós chamamos de liturgia. Mas quando nós chegamos à igreja, o que tem? Uma abertura. Nessa abertura, o que nós fazemos? Saudamos o povo de Deus. Depois, lemos um trecho das Escrituras. Depois, oramos. Depois disso, cânticos, louvores ao nosso Deus. Nós exaltamos o nosso Senhor. Depois disso, o que nós fazemos? Lemos a palavra de Deus e trazemos o que ela fala para as nossas vidas. Depois disso, nós oramos como igreja mais uma vez e nós impetramos a bênção e abençoamos o povo para que o povo possa, nesses dias, ser abençoado pelo nosso Senhor Deus. Essa liturgia. Quando nós entendemos que o nosso Deus, Ele nos mostra como Ele quer ser adorado, nós percebemos que nós não o adoramos como nós queremos. Essa forma litúrgica que nós, Igreja Reformada, temos, por exemplo, é baseada em Isaías 6, quando o próprio profeta vê os querubins adorando e esses querubins chamando o Senhor de Santo, Santo, Santo. Nós não podemos adorar a Deus como nós queremos. Nós não podemos adorar a Deus como nós nos sentimos melhor em fazer. Nós não devemos adorar a Deus a partir do êxtase, a partir das nossas emoções, mas nós adoramos a Deus a partir de como Ele deseja ser adorado pelo seu próprio povo. E quando nós entendemos isso, nós somos chamados a adorar ao nosso Deus verdadeiramente. Aqui no versículo 23, Elias, nós vemos a maneira como ele ora a Deus adora a Deus nesse confronto. E como que ele faz isso? Olha o que ele diz: tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então nós vemos Elias tendo um método de como a adoração a Deus se daria a partir daquele sacrifício, queridos irmãos, para nós vencermos os ídolos da nossa cultura, para nós vencermos os ídolos que se levantam sobre nós. Nós precisamos saber como adorar a Deus verdadeiramente. O nosso Deus não é um Deus que tem um fim em nós mesmos. Nós não somos o centro do amor de Deus. Deus nos ama, sim, por aquilo que Cristo fez por cada um de nós.
Mas quando nós entendemos que o foco principal das nossas vidas e da nossa existência é a glória a Deus e glorificar a Deus a partir das nossas vidas, nós entendemos que esse momento não é para mim e para você, não é para a igreja, mas esse momento é para o Senhor. O culto não é oferecido à igreja, mas é oferecido a Deus. Que nós possamos, em segundo lugar, sempre adorar a Deus verdadeiramente. E em terceiro e último lugar, queridos, nós vemos que para nós derribarmos os altares das nossas vidas, os ídolos da nossa cultura, os ídolos deste século, nós precisamos também estar prontos à resposta de Deus. Versículo 37 a 39 diz assim: responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Então os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizom, e ali os matou. Olha que cena diferente aos nossos olhos, não é verdade? Porque os nossos olhos foram feitos para o normal, para aquilo que é ordinário. Aqui nós vemos algo que é totalmente extraordinário. Nós vemos Elias levantando um altar, pondo os pedaços daquele novilho em cima daquele altar, jogando água uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quem aqui já fez churrasco? Se você molhar o carvão, sai churrasco? Não sai. Tem que pegar outro carvão ou esperar que ele secar, mas só no outro dia, não é verdade? Ele joga água 1, 2, 3 vezes. Do outro lado, nós vemos o altar levantado pelos profetas de Baal, e eles se cortando, e eles gritando desesperado: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. E que resposta eles têm? Nenhuma. E é muito interessante como Elias é ousado e tem coragem nesse momento, não é verdade? Ele fala: gritem mais alto, pode ser que Baal esteja dormindo, pode ser que Baal esteja preocupado com as suas necessidades. Ali o tradutor ele foi muito gentil em usar esses termos, mas o que ele está querendo dizer ali pode ser que Baal esteja aliviando o seu ventre, mas ele não vai responder vocês. Por quê? Porque o Deus de vocês ele não existe. Porque o Deus de vocês, ele não é o verdadeiro Deus. Porque o Deus de vocês é fruto da imaginação de cada um de vocês, mas ele nunca os vai responder. E da mesma maneira, o que ele faz? Ele ora a Deus. E Deus manda aquele fogo do céu e que consome todo o holocausto. Quero destacar mas o que acontece depois disso. Olha o que vem depois que aquele sacrifício é aceito e levado pelo nosso Senhor. Olha o que o povo faz. Em primeiro lugar, quando o povo, aqueles que estavam gritando por Baal, viu isso, todos se prostraram em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Perceba que aqui o povo tem aquilo que nós temos como principal na vida do cristão: o arrependimento. Eles entendem que eles estavam adorando um falso Deus e eles se arrependem. Querido irmão, não existe conversão sem arrependimento. Que hoje seja a noite de nós nos arrependermos de nós mesmos, se arrependermos dos ídolos que nós estamos adorando e entender que só o Senhor é Deus. E como eles fizeram isso? Se prostraram com o rosto em terra. Perceba que eles não saíram gritando, eles não saíram pulando como eles estavam adorando a Baal, mas como eles fizeram isso? Com seus joelhos dobrados, com a sua cara no pó e pedindo perdão e orando: só o Senhor é Deus. Que nessa noite nós possamos nos lembrar que nós nos arrependemos, não quando a gente chora, não quando a gente esperneia, não quando a gente posta nas redes sociais, mas quando nós nos prostramos, colocamos nossos rostos em terra e nós mudamos. Nós somos transformados. Aquilo que nós fazíamos,
nós deixamos de fazer. O caminho que nós estávamos trilhando para cada um de nós passamos a trilhar outro caminho. Se antes nós rumávamos em direção ao matadouro, ao inferno, nós passamos a rumar em direção à Nova Jerusalém. Depois o texto nos diz, versículo 40, então Elias disse, prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Muito pesado essa parte, não é verdade? O próprio Elias mandando que o povo matasse os profetas de Baal. Esses profetas eram os profetas que faziam parte do povo de Deus também. Uma das coisas que mais choca o meu coração, queridos irmãos, quando eu penso que eu sou um pastor, é o peso que isso tem. Mas tenta imaginar a vida de um pastor, de um líder, de qualquer pessoa que serve a Jesus, que prega um Jesus falso, um Jesus que não existe, um Jesus que foi modelado segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. O que vai acontecer com eles? Aqui nós vemos uma sombra daquilo que virá acontecer com cada um de nós. Aqueles que professam a sua fé em outros deuses, esses serão liquidados, não por Elias e pelo seu povo, mas pelo próprio Deus, no dia do juízo final. A idolatria, queridos, ela tem uma consequência, um resultado, que é a morte. Da mesma maneira, a adoração, ela tem apenas um resultado. E que resultado é esse? Vida. Assim como Deus levantou um homem para confrontar todo aquele povo que estava adorando Baal, para se arrepender, para tomar essa decisão, para adorar verdadeiramente e estar pronto à resposta de Deus, Deus levantou outro homem. Mas esse homem não era como Elias, que tinha pecado. Esse homem é Jesus Cristo, que foi levantado pelo nosso Senhor Deus, na plenitude dos tempos. E quando Ele vem e Ele se faz homem como cada um de nós, Ele caminhando entre nós, sabe qual foi a sua primeira pregação? Arrependam-se, o reino de Deus chegou. Assim como Elias foi usado pelo Senhor para confrontar aquela geração, o nosso Senhor Jesus Cristo foi levantado para confrontar cada um de nós. Jesus Cristo, resumindo todos os mandamentos, ele divide em dois. E o primeiro deles qual é? Não amarás outro Deus, não terá outro Deus diante de mim. Todos os mandamentos em dois, o primeiro é esse. Será que ele é importante, queridos? Será que há como nós imaginarmos uma vida eterna com o nosso Senhor, adorando outro Deus? O nosso Deus não é um Deus que aceita ser adorado também por pessoas que adoram outros deuses. O nosso Deus é um Deus que nos abençoa e que se agrada quando nós o adoremos verdadeiramente e exclusivamente a Ele. O resultado disso, então, queridos, daquilo que Jesus Cristo fez nas nossas vidas é a salvação. E a salvação, ela pressupõe o quê? Arrependimento, pressupõe mudança de vida, pressupõe nós derrubarmos os ídolos que nos escravizavam. Para terminar, queridos irmãos, que nós possamos lutar contra os ídolos das nossas vidas, os ídolos do nosso coração. Como que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, sonde o seu coração. Segundo lugar, peça a Deus que esquadrinhe as suas intenções. Terceiro lugar, se pergunte, aonde está o seu maior prazer? Em quarto lugar, a quem você está servindo? No que você tem despendido o seu tempo, os seus esforços? Possivelmente esse é o seu Deus. Que essa seja a sua oração nesse dia. A vida cristã de fidelidade ao Senhor requer de nós uma adoração constante e permanente. Como dizia Spurgeon, se somos fracos na nossa comunhão com Deus, somos fracos em tudo. A idolatria é uma ameaça que nós temos diante do amor de Deus. Que nada possa nos separar desse amor, no nome santo e poderoso de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer pela sua palavra.
Que no nome de Jesus o Senhor esteja nos ajudando dia após dia a destruir esses ídolos que se levantam dia após dia. Que a nossa adoração não seja qualquer outra coisa senão a Ti. Nós adoramos somente a Ti, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos libertou. Muito obrigado porque o Senhor nos transformou em novas criaturas. Que no nome de Jesus nós possamos ser fiéis a Ti dia após dia. No nome de Jesus. Amém.